Temos nessa manhã um grande desafio. Você que está em casa, está assistindo aí a aula de escola dominical da classe jovens e adultos. Estamos estudando sobre a restauração, princípios de liderança, no livro de Esdras e Neemias. E o texto que nós vamos trabalhar hoje encontra-se no livro de Neemias, capítulo 1, nos 11 primeiros versículos. Eu convido a você a abrir sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu povo, do teu servo. E hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes e vos espalharei, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Irmãos, a proposta da lição de hoje é a tônica das nossas lições, e a tônica é o líder e a oração. Liderança e a oração. E antes, portanto, da gente mergulhar na questão da oração, faz-se necessário nós tratarmos uma questão preliminar à oração. Preliminar à oração. E este direcionamento, ele vem ao nosso coração por conta da narrativa que vem aqui, o texto, que nos sugere, antes de batermos na questão da oração, que é uma questão muito importante a ser tratada, e é o alvo desse capítulo 9, não podemos deixar de ter em conta o que levou o Neemias a orar, o líder Neemias a orar. E pensando dessa forma, eu gostaria de desenvolver nessa questão preliminar que trata da oração, falar sobre uma coisa que já foi falada há uns anos atrás, sobre o que seja envolvimento e comprometimento.
E aí é no caso, obviamente, com respeito à obra de Deus. Nós podemos ser envolvidos, estar envolvidos na obra de Deus, ou estarmos comprometidos na obra de Deus. E quando eu falo obra de Deus, a gente está tratando da questão da reedificação dos muros, da restauração dos muros. Nós estamos tratando da questão de liderança. Nós estamos tratando da igreja de Jesus na terra. E alguém já disse que a galinha, ela, no seu papel, ela se envolve e ela dá o ovo. Ela dá o ovo. O porco, ele mais do que se envolve, ele dá o bacon. E por dar o bacon, ele se compromete. Então é sobre essa dualidade de pensamento, envolvimento e comprometimento, que eu queria pensar com os irmãos aqui, antes de falar sobre a oração, que é um assunto profundamente comprometedor. Se não for, a oração por nós apenas será desenvolvida a título de reza, a título de repetição de palavras, e não numa perspectiva de comprometimento. Eu não estou chamando ninguém de porco aqui, gente. Estou chamando ninguém de galinha aqui, verdade, vou dizer por aí. Não é? Mas eu quero falar com os irmãos sobre envolvimento e comprometimento nessa manhã. E aí, pensar com os irmãos nos ingredientes para o comprometimento. E pensar como que o comprometimento acende no coração de Neemias. Como que essa questão de se dar, assim como o nosso Senhor se deu por nós, como que Ele se dá, quais são as questões envolvidas dentro desse conteúdo chamado comprometimento. Eu tenho 3 pontos aqui a conversar com os irmãos que encontro nesse texto sobre essa questão do comprometimento, que é muito mais enfático, muito mais acentuado do que um mero envolvimento. Repare que muitas vezes a igreja está dividida nesses 2 grupos, naqueles que dão alguma coisa e naqueles que se comprometem com a coisa. O Senhor Jesus te salvou não só para você se envolver, mas para você se comprometer. Quando você vê nas Escrituras Jesus citando na cruz, Ele se comprometeu por mim e Ele se comprometeu por você. Se comprometeu com o Evangelho que nós iríamos pregar. Então, nós precisamos estar profundamente apercebidos quanto a essa dualidade. Nós precisamos ver quais os ingredientes desse comprometimento. E já deixo para você uma indagação. Você é um crente de envolvimento ou de comprometimento? Em primeiro lugar, chama a sua atenção para que nós observemos aqui onde estava Neemias. Versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Agora, lá no versículo 11, a última frase diz: nesse tempo eu era copeiro do rei.
A primeira coisa é saber aonde Neemias estava. A segunda coisa é saber aonde ele estava, o que é que ele estava fazendo. Ele estava em Suzã, na cidadela de Suzã. Ele estava estabilizado profissionalmente, estabilizado socialmente, muito bem empregado, a coisa fluindo dentro de uma normalidade. Ele era copeiro do rei. Alguém que é copeiro do rei é alguém que a essa pessoa recebe uma confiança da majestade. Alguém de suma confiança. Alguém que a mim é de confiança, eu trato bem a esse, para que conserve a sua confiança. Não é assim? Para que não duvide, não vacile na missão, na função que precisa desenvolver. Então ele estava estabilizado, socialmente estava tranquilo, desenvolvendo uma profissão estimada, bem visto pelo palácio. Ali veio o copeiro do rei. A comida não ia para o rei, a bebida não ia para o rei, sem antes passar pelas mãos de Neemias. Então aquele vinho caríssimo antes passava pela bênção de Neemias. Aquele manjar do rei, aquela comida gostosa, cara, antes de ir para a mesa do rei, passava pela degustação de Neemias. Cama, roupa, comida de rei, prestígio, salário, uma vida ajustada, estabilizada. Tendo tudo para apenas tocar a sua vida. Repito, tendo tudo para apenas tocar a sua vida. Mas o seu nome é Neemias. Neemias significa Deus é meu deleite. Quem tem o deleite de Deus e vive para Ele, não se faz de surdo, cego, insensível à situação à sua volta e àquilo que Deus criou à sua volta. Quem tem Deus como seu deleite não consegue ficar sendo um solo embriagado do deleite de Deus, um apenas degustador individual, trancado nas paredes do palácio da sua vida, sem estar sensível ao que se passa além do muro dos palácios de sua vida, da sua estabilizada vida. Não consegue. Não consegue. O deleite que Deus promove ao coração do homem, o gozo espiritual que Deus instala no coração do pecador, não é para
embriagado com isso, sem fazer disso alguma coisa que extrapole os limites da sua vidinha. Porque se assim fora, Deus te salvava, enchia o teu coração de gozo e em ato contínuo te levava para a glória. Mas me parece que eu estou falando com gente que ainda não partiram dessa terra. Porque se ainda não partiram dessa terra, é para que o deleite que o Senhor Espírito produz na sua vida, seja ele derramado além da sua vida. Eu preciso de retorno, senão daqui a pouco eu não ouço nada. Então vem seguir para cá comigo, por favor. Está todo mundo vendo lá. Eu estou perdendo a voz. Então veja, um ingrediente para esse comprometimento é a gente identificar onde nós estamos, o que estamos fazendo na nossa vida. É a gente também identificar que fomos salvos para servir. Servir aí é derramar o deleite que Deus te deu. Ah, pastor, se eu derramar o deleite que Deus me deu, o meu vai acabar. Mas você se esqueceu do que Jesus disse. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, está no plural, rios de água viva. É uma fonte que não se esgota, porque essa fonte é o próprio Senhor Jesus. Então ela não vai acabar. Aliás, é até melhor você experimentar esse fluir do rio na tua vida, porque se esse rio ficar estancado na tua vida, vai virar um pântano. Você será um pântano. Água parada. E com o passar dos anos, você vai estar lidando com uma água e nem vai se apercebendo que essas águas deixaram de ser cristalinas. Com o passar do tempo, você vai verificando que algumas coisas nojentas vão se instalando à sua volta. Você vai se apercebendo que uma vegetação que acontece por causa da poluição vai tomando conta da tua vida e você vai perdendo a mobilidade e o fluir de experimentar o novo de Deus a cada momento. Essa fonte é inesgotável, mas não transforme a fonte de águas no seu pântano. Segundo lugar, como que o comprometimento com a causa acendeu na vida de Neemias e como esse comprometimento pode acender no teu coração através de uma visita. Ou o que você recebe, ou o que você faz. Que serve de um certo modo como uma mostragem da realidade que está além muros do seu limite doméstico. O pano, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. Uma visita. Versículo 2, olha aí na sua Bíblia, do capítulo 1 de Neemias. Veio Anani, um de seus irmãos, com alguns de Judá,
Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Veio Anani uma visita acompanhada de alguns de Judá. E aí, quando houve o encontro de Neemias com Anani e alguns de Judá, foi surgindo uma conversa que desenhou uma amostragem da realidade. Veja, aquela visita ativou em Neemias a lembrança de Jerusalém, a lembrança dos que lá ficaram, o sentimento que havia no coração dele que ligava ele àquela gente que ficou lá como restante, como sobra no meio daquelas ruínas, depois da passagem de Babilônia, que levou quase todos presos para Babilônia, e ficou algum remanescente lá. Surgiu um pensamento, surgiu uma lembrança, uma visita de mostragem. Ao Neemias perguntar pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém, ele toma nota, toma conhecimento, recebe a informação de que aqueles que lá estavam, os que não foram levados para a Babilônia, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém derribados e as suas portas queimadas. Através de uma visita, como disse, a visita pode ser você recebendo ou você indo, sendo visitador. Nesse contato da visita, as impressões são estabelecidas. A mostragem da realidade, ela é desenhada. Veja, por favor, ali na história daqueles espias que foram à terra prometida, registrada em Números capítulo 13. Não lerei todo o capítulo. Números 13. Abra sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Veja, Deus utiliza-se do princípio da visita. Deus fala para Moisés: envia homens para tomarem conhecimento da realidade do que está acontecendo lá. Envia homens, não converse na portaria. Envia homens, um de cada tribo. Moisés entendeu o recado de Deus, era um princípio divino. E versículo 3 diz: enviou-os Moisés. Moisés não titubeou, não pensou duas vezes e obedeceu a ordem do Senhor. Enviou os espias para tomarem conhecimento daquilo que Deus havia a dar a eles. E para lá foram. Veja ainda no versículo 25: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles
e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Traz a mostra da realidade do que eu tenho a vocês. Mexe com eles. Leva lá para que eles vejam, certifiquem-se do que eu estou dizendo é fato. Leva essa amostra e leva o relatório para que eles se sintam motivados a se comprometerem. Leva essa amostra para que a fé deles aumente mais, mas que também para que se defina quem quer se comprometer e quem quer apenas se envolver. Interessante isso. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Vamos visitar e trouxemos esse resultado. Verdadeiramente, mana o quê? Leite e mel. Qual é o nome de Neemias? Deus é o meu deleite. Este é o fruto dela. Poderia encerrar aí, né? Mas aí entra a percepção humana, que não confia em Deus. Aí entra a percepção humana maculada pelo pecado. Aí entra a incredulidade. Aí entra aqueles que não querem se comprometer. Veja no versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. também vimos ali Os filhos de Anak, gigantes. A cidade é poderosa, ela é assombrosa, ela é terrível. Deus nos deu uma coisa terrível, uma coisa que vai atrapalhar a gente, que vai incomodar a gente. E continua: os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, mostraram o que Deus queria mostrar, mostraram o que viram negativamente, mas puseram porém. Não dá. Não queremos nos comprometer com isso, porque para se comprometer com isso a gente tem que morrer. Para dar o bacon, o porco morre. Eu não quero dar o bacon, porque dando o bacon eu vou ter que morrer. Eu não quero. Como disse, essa história serve para definir quem é que se envolve e quem é que se compromete. Logo revelou quem é que se compromete. Verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ela tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ora bolas! O Deus a quem servimos não é o Todo-Poderoso? Por que que entra em pauta a inclusão de não confiar em Deus, de não entender que Deus está conosco? Mas quanto mais Caleb dizia: vamos nos comprometer, mais a galera do envolvimento: vamos dar só ovo, vamos dar só ovo, vamos dar só ovo. Quanto mais o espírito comprometedor que havia no coração de Caleb se manifestava, mais se manifestava a incredulidade, a desconfiança,
tira o medo de seguir e viver para Deus. Olha que diz o 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo mal da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como também o éramos aos seus olhos. Não dá não! A visita, ou o que fazemos, ou o que recebemos, que trata da realidade que está à nossa volta, por conta da causa do Senhor, ela vai revelar quem é que se compromete e quem é que apenas se envolve. Há outro exemplo. O exemplo de Ezequiel. Uma visita maravilhosa que Ezequiel fez. Abra lá em Ezequiel capítulo 37. Essa é a visita que ninguém quer fazer, Mas é necessário fazer. veio sobre mim, Ezequiel 37, a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, Ele me levou, Ele me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel estava levando a sua vida, até que sobre ele veio a mão de Deus. Cuidado quando a mão de Deus te alcança. Ah, pastor, a mão de Deus vai me abençoar, vai encher meu coração de leite. Vai mesmo, mas ela também vai te levar. Talvez a um lugar que você não queira ir, a uma situação que você não queira experimentar. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o texto diz: e me levou pelo Espírito do Senhor, para que não houvesse dúvida, é o Espírito que nos conduz, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E poderia ficar ele apenas naquela fotografia: eu estou contemplando um vale cheio de ossos, bato uma foto, tiro uma selfie e pronto, deve para casa, acabou, já fui lá. Mas não, o Senhor fez ele andar lá, e me fez andar ao redor dos vales, me fez andar ao redor deles. Não é significar dar uma volta no entorno, me fez andar ao redor deles, é andar entre eles, inclusive. É lidar, sentir o cheiro, sentir a pressão, sentir a opressão, sentir a diferença, sentir a necessidade, sentir a ausência de vida, sentir o horror, sentir o que é viver sem Deus. Me fez andar ao redor deles. Isso impactou Ezequiel quando ele chega à seguinte conclusão: que aquilo que ele estava lidando era sequíssimo. Sequíssimos. Ossos sequíssimos. Ele verificou. A partir do momento que ele lida com aquela situação e define como algo sequíssimo, o Senhor pergunta para ele: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Responde: Senhor Deus, tu sabes. Aqui fica uma outra coisa maravilhosa para pensar. Quando lidamos com a realidade da causa do Senhor, quando Deus nos permite lidar com isso, vimos aqui através de uma visita, Anani visitou Neemias, agora que os espias visitaram a terra, agora é Deus levando Ezequiel para visitar a realidade que ele, Deus, está vendo. Deus nos mostra as coisas para saber do nosso comprometimento com Ele e com a causa dele.
a resposta de Ezequiel não poderia ser a melhor. Senhor Deus, tu sabes. Quando ele diz Senhor Deus, tu sabes, está dizendo, Senhor, esse negócio é demais para mim. Quando ele diz Senhor Deus, tu sabes, Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma nesse negócio. Quando ele diz Senhor Deus, tu sabes, ele está colocando-se como profundamente nulo para qualquer coisa, incapaz para qualquer coisa. Quando ele fala Senhor Deus, tu sabes, ele apenas está se colocando num lugar onde todos os que têm na alma aceso o desejo de se comprometer com o Senhor devem estar. Aquilo que Ezequiel responde para Deus como reação à ação de Deus naquela visita foi aquilo que Deus queria ouvir do seu servo. Porque logo em seguida vem todo o descortinar do mistério da restauração daquele vale de ossos secos, de um grande exército sobre modo numeroso na superfície do vale. Deus deu a Ezequiel tudo que era necessário para aquela coisa toda mudar, e radicalmente. Mas Ezequiel deveria estar no patamar de servo. Senhor Deus, tu sabes. Tudo por conta de uma visita. Tudo por conta de uma visita. Veja, a visita que Neemias recebe, agora estamos vendo a visita que os espias foram à terra prometida, e agora estamos vendo a visita de Ezequiel de uma maneira que só Deus poderia fazer, de Ezequiel ao vale de ossos secos. O Senhor está mexendo conosco. Trazendo para nós aqui, o Senhor está mexendo. O Senhor permite a gente lidar, o Senhor permite a gente ver, o Senhor permite a gente perceber, o Senhor espera de nós uma reação. Talvez se sou eu no lugar de Ezequiel, eu falei, Senhor, valeu, obrigado pela viagem. Agora me leva de volta, porque isso aqui é terrível demais. Mas Ezequiel era homem de Deus. Ele não quis comprometer a sua vida de servo a Deus. Ele fala, Senhor Deus, tu sabes. O Senhor sabe que osso é osso, o Senhor sabe que servo é servo, o Senhor sabe que a morte é morte, mas o Senhor sabe o que é vida, o Senhor tem o poder, tem tudo. Então está tudo com o Senhor, eu estou aqui, na minha, aguardando que o Senhor tiver. Isso é alguém que quer se comprometer. Não é alguém que quer fugir, e nem é alguém que quer dar apenas um ovo para Deus. Quem recebeu o deleite de Deus, vive para Deus. Não se faz de surdo, não se faz de cego, e nem de insensível à situação à sua volta, e ao que Deus criou. Neemias é a resposta. Terceiro lugar e último. Como o comprometimento com a causa acende no coração de Neemias, como acende no coração, no nosso coração, quando a gente aprende a ficar atentos às conexões que Deus estabelece. As conexões. Volta ao texto base de Neemias. Neemias estava no palácio, bebendo vinho, comendo comida boa. Imaginar aqueles canapés, aquelas saladas com camarão assim, ó, grandão. Imaginando, sabe, aquela bebida gostosa, aquela comida boa, aquela massa muito suculenta de 4 queijos. Aquele franguinho assado, bem assadinho, temperado com molho levemente apimentado. Aquela costelinha suína na brasa, com aquele molho de, como é que chama aquele negócio? Esse mesmo, assim, por cima. Aquela saladinha com mostarda e mel, com aquele temperinho assim separadinho, sabe? Aí você vai pegar a saladinha e vai pingando assim, ó.
gustar de mel, hein? Muito preocupado com tudo à volta. Aí Deus apresenta para ele as suas conexões. Estabelece. Então fique atento a elas. O versículo 2 do capítulo 1 de Neemias fala: Veio Anani. Não, Anani aparece de paraquedas. Veio Anani. São as conexões que vêm, às vezes, em título de informações. São as conexões do contato de alguém que te liga, que te manda uma mensagem, que te manda um e-mail, que te manda um oi, vem com uma postagem, uma lembrança até do Facebook, gente, olha lá que loucura. há 10 anos atrás, ele mostra uma foto do Suzy. Caraca, meu Deus. Novão. São as conexões que Deus estabelece. Quando Deus tem um propósito na tua vida, e Ele tem, para que você seja comprometido com a sua causa, Ele vai estabelecendo conexões. É uma aula da escola dominical, é uma informação, é uma visita, É um missionário que vem dar um relatório, é um pastor que viaja para o leste europeu, para a parte pobre da Europa. Disseram que eu voltei de lá mais magro. Gente, eu fiquei feliz sobre isso. Alguém me disse: Eu estou mais magro, de jeito, tem que viajar então mais vezes para ficar mais magro ainda. São coisas, são conexões, um telefonema, uma carta, uma mensagem, uma lembrança, que vão direcionando as coisas. Fique atento às conexões. Fique atento às sinalizações. Fique atento ao que Deus está mostrando passo a passo. Fique atento às visitas. Fique atento àquilo que Deus falou com você, que parece que está faltando alguma coisa, e eu te digo, essa coisa que parece que a você falta, ela há de se completar. Porque aquele que em vós começou uma obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Fique atento às placas da estrada com Jeová. Enquanto caminhamos, as indicações vão sendo apresentadas para nós, dizendo: falta 2 quilômetros, falta 3 quilômetros, falta 100 metros, falta 200 metros. Ainda estão começando na varanda. E aí é Deus direcionando as coisas. É Deus reacendendo em Neemias a chama do comprometimento. Aí é o mesmo Deus de Neemias acendendo em nosso coração a chama do comprometimento com Ele. Gente, por favor, quando eu falo de comprometimento, não pense no ovo da tua oferta, no ovo do teu dízimo, no ovo do part-time que você faz para a obra de Deus. Não pensa nesse ovo. Pensa em você se dando, em você se doando, em você se colocando para Deus. Pensa nos seus filhos que devem ser ofertados à causa de Deus. Pensa na sua família, que deve ser toda ela entregue, toda entregue ao querer da vontade de Deus. Deus não tem uma chamada para nós de ser salvo para viver a nossa vida. Eu acho que quem está vivendo apenas a sua vida está vivendo as mais minúsculas,
mais raquíticas, mais fúteis vidas se pode viver na terra. Deus nos chama para que a gente viva loucamente, se preciso for, uma vida totalmente entregue a Ele. Não dá para falar de oração sem antes falar do comprometimento que temos que ter com o Senhor. Aí a oração fará sentido, porque o seu oro apenas no plano do envolvimento é reza, e Jesus não merece a nossa reza. Ele quer orações de gente que tem um coração totalmente dele. Curva sua cabeça, pessoal. Vamos lá. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta ao capítulo ali São 2, 9, tá bom, gente? Vamos orar. Deus, graças te damos por tua palavra nessa manhã, que nos chama a nos comprometer contigo. Não queremos ignorar, não queremos nos acomodar na vida que temos, na estabilidade que possuímos, porque o deleite que tu nos deste, oriundos da bendita salvação, é para que isso possa ser distribuído à nossa volta. Ó Deus, ó Deus, queremos estar atentos às visitas, aquela que faremos ou já fizemos, aquelas que recebemos. Ó Deus, e não deixe o nosso coração ficar incrédulo como a maioria daqueles espias, que ao invés de se agarrarem às grandes perspectivas que o Senhor queria fazer, se pegaram às dificuldades do desenvolver a tua vontade, a tua obra. Não deixa a gente cair na incredulidade, não deixa a gente cair nessa afronta ao Senhor. E ajuda-nos a estar atentos às conexões, os contatos que o Senhor estabelece, para que possamos ter mais segurança em Ti, em nos lançar naquilo que Tu tens para cada um de nós. Ó Deus, que a igreja que o Senhor plantou, desenvolveu, cresceu, que ela seja uma igreja composta por gente comprometida contigo e com a tua obra. Abençoa aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que ainda hão de participar dessa palavra, que sejam tremendamente impactados pelo teu poder, assim como nós aqui estamos sendo impactados por ti. Recebe a nossa intercessão, a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Vou despedir da galera aqui.